Esse é o Expresso Sindimepa, um podcast do Sindicato dos Médicos do Pará, sobre atualidades e informações. Siga nosso perfil na sua plataforma preferida e acompanhe todos os episódios. Oi, tudo bom? Sejam todos bem-vindos ao Sindicato dos Médicos do Pará. Esse é o podcast do Sindicato dos Médicos. No episódio de hoje, nós vamos falar principalmente com os acadêmicos de medicina. Olha só, pessoal, em 2018, o Sindicato dos Médicos do Pará criou o projeto Acadêmico Aspirante para aproximar o Sindimepa dos estudantes de medicina. Surgiu, então, um núcleo acadêmico formado por alunos da Faculdade do Estado com a possibilidade inédita de associação formal dos acadêmicos ao sindicato. É por isso, falando sobre esse contexto que eu recebo hoje, que nós recebemos aqui no estúdio hoje, eu e o Dr. Eduardo Amoras, Obrigado. Tudo bom, doutor? Tudo ótimo. O ex-diretor do Núcleo Acadêmico do Sindicato dos Médicos do Pará, Hugo Oliveira. Hugo, seja muito bem-vindo. Obrigado, Maia. Obrigado, doutor. Prazer. Que honra recebê-lo hoje aqui no nosso podcast. Para mim é uma grande satisfação, né, poder contar um pouquinho do que a gente pode fazer nessa instituição, que muitas vezes as pessoas não conhecem, né? É muito importante mostrar para todos os acadêmicos do estado do Pará que estão vendo a gente, como é que eles podem chegar a essa instituição que tem quase 50 anos de realização, né, pelo médico, de trabalho pelo médico e pela população, né? Tá certo. Hugo, para quem não conhece, para o acadêmico que está chegando na faculdade, talvez desconheça, apresente um núcleo acadêmico. O que é o núcleo acadêmico do Sindicato dos Médicos do Pará, que começou, inicialmente, com o Dr. Valdir Cardoso? Por favor, apresente. Certo. É muito gratificante para mim falar sobre esse desafio que era estar no núcleo acadêmico do Sindicato dos Médicos do Pará. É uma instituição, não, na verdade. A instituição é o sindicato, né? E nós fazemos parte dessa instituição. Regimentalmente, pelo regulamento que nós temos agora, inclusive atualizamos em 2025, no final de 2025, o nosso regulamento, está lá no site. Nós somos considerados diretores, também não somos eleitos e também não somos médicos, mas somos considerados diretores e podemos ter algumas funções que fazem com que o sindicato chegue até as faculdades, porque é muito difícil entender que esse futuro médico, os desafios que ele vai ter pela frente, né? A gente forma médicos excelentes no estado do Pará, mas muitas vezes esses profissionais saem sem saber o que é o mercado de trabalho, o que espera eles. E quando em 2018 o Dr. Valdir Cardoso, que é ainda o nosso atual coordenador, ele percebeu como é que a gente pode chegar nesses futuros médicos, como a gente pode fazer também a renovação sindical. A gente tem um problema ainda que é de buscar pessoas que possam estar à frente da instituição, já que é um trabalho muito árduo e que às vezes as pessoas não estão preparadas para lidar, né? E aí, quando foi em 2018, ele teve essa ideia, apresentou à diretoria colegiada, foi aprovado, e todas as faculdades de medicina do Pará têm um representante acadêmico. E esses representantes são divididos em algumas diretorias. Eu já estou aqui na minha 4ª gestão como conselheiro, já pela minha experiência, mas nós temos também o diretor-geral, que no caso é uma diretora agora, a Sara Câmara. Temos um vice-diretor, diretoria de ensino, pesquisa, extensão e marketing. Ou seja, a gente é bem amplo e a gente consegue abarcar muitas coisas que as faculdades apresentam para a gente como ensino e pesquisa, mas a gente vai além, porque a gente não fica fechado naquele campo das faculdades. A gente consegue unir esses alunos em torno de um bem maior e apresentar eles o Sindimepa, né? Que muitas vezes não conhecem, muitas vezes as pessoas têm um certo preconceito quando se fala sindicalismo. Eles nos atrelam a coisas políticas, a bandeiras partidárias, que não é o nosso caso, jamais será e nunca foi. E também a baderna, enfim, coisas ruins, que na verdade não é isso. O médico luta pelos direitos, o sindicato de médicos luta pelos direitos dos médicos e também dos pacientes, no SUS fortalecidos, mas uma saúde pública que realmente possa chegar a todo mundo com qualidade. Então, Hugo, primeiro, obrigado pela presença. É uma honra para a diretoria de comunicação do Sindimepa estar gravando com você esse podcast. Eu diria que o Sindimepa, e posso fazer como um depoimento pessoal, ele tem duas fases muito interessantes. A que havia antes do núcleo acadêmico participando das atividades do Sindimepa como um todo e após. E não há como não enaltecer a presença do núcleo acadêmico, trazendo coisas, ideias
e participando ativamente da vida, do dia a dia, das reuniões e das visitas e das discussões, trazendo um engrandecimento sem histórico, né, prévio ao Sindimep. Então, acho que o Valdir realmente está de parabéns pela conquista, que foi grandiosa. A pergunta vou fazer uma analogia que pode parecer até incoerente. Hoje, para um jogador de futebol chegar ao sucesso, ele vem quase sempre de uma escolinha de base, né? Ele começa lá no júnior, e aí os grandes times de futebol começam treinando, né? Você enxerga o núcleo acadêmico com essa característica? A gente está treinando o futuro jovem médico para enfrentar um mercado de trabalho com um poder de conhecimento diferenciado dentro da legislação, sabendo aplicar melhor e cobrar melhor o que é seu de direito? Sim, doutor, pra gente, eu sempre vou em muitos eventos acadêmicos. E durante esses 4 anos de sindicato, eu tenho uma frase comigo que eu sempre levo. O que eu aprendi no sindicato, nem o banco de faculdade vai me ensinar. São coisas totalmente, assim, que nosso olhar não enxerga, né, enquanto acadêmicos medianos, que eu digo assim, né, que somos pessoas que vamos ali ter a técnica, nós vamos ter a parte científica muito bem feita, né, a faculdade vai fazer isso, mas ela não vai ter um olhar para além disso. Forma um médico, mas muitas vezes não forma um profissional completo, né, porque a gente precisa de uma ampla formação também humana, social, que o sindicato nos entrega, né, claro que ele valoriza, sempre nos apoia em relação aos estudos, temos que dar a relevância para o estudo, mas o sindicato abre para a gente portas que não serão abertas em lugar algum. Nessa minha história, né, desde 2023, eu já participei de algumas atividades políticas. O sindicato proporcionou a gente estar em mesas de negociação com o secretário de saúde municipal, estadual. A gente também teve eventos na Federação Médica Brasileira, que é a nossa federação que nos representa a nível nacional. Enfim, são tantas experiências que é até difícil de colocar aqui. E agora, em 2026, a gente consolidou o núcleo acadêmico e consegue fazer com que as pessoas vejam a gestão como algo realmente muito importante, porque muitas vezes nos verem como jovens, como acadêmicos, e estão ali brincando, eles estão ali por um certificado, eles estão ali só para ter um marketing, né? Porque, querendo ou não, o sindicato é uma instituição muito forte, muito reconhecida no Estado, né? E estão ali, não, nosso trabalho ele é muito sério. A gente construiu desde 2018, mas principalmente a partir de 2023, algo que foi inclusive copiado por outros estados, né? Eles se espelham no Sindicato dos Médicos do Pará, no núcleo acadêmico, como uma instituição que realmente valoriza, né? E a gente agradece inclusive a diretoria colegiada por abrir esse espaço, né? Nós temos as nossas reuniões semanais, né? Que é aberto espaço, é aberto a nossa... Quando nos compete o tema, nos é perguntado o que pode ser feito para ser melhorado, né? Então a gente vê muito isso, a gente só conseguiu ser o que somos agora porque alguém olhou e falou, eu acho que eles têm potencial. E a gente agradece muito, porque é muito difícil os médicos que já estão há muito tempo formados verem essa renovação como algo necessário. E a gente encontrou no Sindicato de Médicos do Pará esse espaço para crescer. Claro que a gente, né, de vez em quando erra, de vez em quando a gente pisa na bola. Leva mas um puxãozinho de orelha. Sempre, tu sabes muito bem que a gente tá aqui sempre trabalhando junto, né? Mas a gente tá aqui para aprender, como o doutor falou. É uma escolinha que a gente vai aprendendo e dando o nosso melhor todo dia. Hugo, a gente falou sobre puxão de orelha, né? A gente falou sobre, enfim, os ralhos que vocês levam, enfim. Mas há benefícios, né, de ser associados, de serem associados e ser sindicalizados. Por favor. Sim, a gente tem a associação gratuita, primeiro que a associação é gratuita, né? Então você não vai ter nenhum custo financeiro para se associar, né? Você tem direito à sua carteirinha, participa da nossa cerimônia de entrega de carteirinha, que geralmente é online. E aí, um dos principais benefícios é quando você forma, você tem direito a 50% de desconto como associado do Sindimep, ou seja, isso te atrai para dentro do sindicato, para que você, que já ao longo desses 6 anos já conhece o nosso trabalho, consiga contribuir com a categoria, porque nós sabemos que o sindicato precisa, né, dessa contribuição para poder se manter e poder fazer suas atividades, né, que são tão importantes a nível social e político, né.
Em relação também aos acadêmicos, a gente tem alguns descontos em cursos, né, desconto no plano de saúde, mas principalmente para nós, a partir de 2022, a gente criou alguns cursos e algumas atividades que a gente propõe para o nosso acadêmico de forma gratuita, como o curso de trabalho médico, que agora está na sua segunda edição, que é justamente para a gente fazer esse trabalho com os acadêmicos que não conhecem o que é o futuro da profissão, e através da gente e de nossos convidados, né, que vão dar aula lá, vão falar um pouquinho sobre a profissão, sobre direito, marketing, eles conseguem aprender de uma forma interativa, né? Não é aquela coisa chata de estar ali falando. Então, assim, o nosso curso também é um grande sucesso. Enquanto acadêmico também, você pode participar das nossas ações sociais, que é um braço muito forte do Sindimepa, que é os nossos projetos de extensão na comunidade. É o NA em Ação. Nós estamos indo para o 4º NA em Ação, e lá você, como acadêmico de medicina, consegue praticar a tua medicina através do Sindimepa, ou seja, uma coisa que eu sempre falo que é muito inovador, porque o sindicato muito está ligado a uma parte, o pessoal, como eu já falei, né? Uma parte chata, eu não quero falar de sindicato, não quero falar de política, porque tudo eles acham que é política partidária, mas tudo é política, mas não só partidária, né? Então a gente consegue trazer esses alunos para dentro com esses benefícios, né? E também tem a nossa sede lá na Boaventura da Silva, né? Com 2 auditórios que a gente também faz parceria com as ligas acadêmicas, com as faculdades. Caso eles precisem, a gente faz essa sessão gratuita, né, para os nossos associados, para as nossas ligas associadas. E também temos o Cine Teatro, né, que a gente também tem uma parceria com filmes, eventos culturais, que é realmente para esse associado aproveitar, né, uma coisa que foi construída para ele, que precisa, muitas vezes ele não sabe, né, que tem esse direito, e a gente, enquanto núcleo acadêmico, também leva para eles esses benefícios. Hugo, em 2025, nós tivemos a participação muito bem sucedida do Sindicato dos Médicos do Pará em um dos painéis da COP30, no qual a participação, a iniciativa do núcleo acadêmico foi muito importante, né, para que esse momento histórico acontecesse. Queria que você falasse um pouco desse momento, como foi para vocês, e se você destacaria esse momento como um dos principais, por exemplo, durante a sua gestão, né? Para mim, sempre quando eu falo de COP30, eu fico bem, assim, feliz, porque foi um processo construído desde 2023, quando eu entrei no sindicato. Eu entrei ainda como diretor de interiorização, né? Eu era de uma faculdade particular no interior do Pará. E entrei como diretor de interiorização, logo após eu passei na UFPA, então vim para Belém, né? E pude vivenciar o sindicato mais de perto. E logo nessa transição das faculdades, eu tive algum tempo ali né, esperando começar a Universidade Federal do Pará, eu tive ali mais contato e mais tempo de fazer trabalhos pelo Sindimepa. Foi quando a gente construiu, pelo edital da Secretaria-Geral da Presidência da República, o Diálogos Amazônicos. Porque Belém já estava cotada para ser capital, né, para ser escolhida, na verdade, cidade que aconteceria a COP30, né, sede. E a gente ficou naquela expectativa, então foi ali um momento de muita expectativa, de muitos editais, e a gente conseguiu. A primeira vez que o núcleo acadêmico e o Sindimepa saiu para um evento grandioso, externo e com caráter acadêmico. Foram 3 palestrantes, a gente falou sobre saúde indígena, falou sobre como é que é fazer medicina na Amazônia, e foi a primeira vez que a gente realmente conseguiu algo bem surpreendente com, se eu não me engano, acho que mais de 100 acadêmicos de medicina. Então foi ali que a gente falou, acho que a gente consegue chegar na COP30, a gente consegue ter um espaço dentro da COP30. Então isso foi construindo ao longo de 2023, 2024, e quando o edital saiu em 2025, a gente propôs, né? Foram 4 propostas, 2 para o edital nacional e 2 para o edital estadual. E a gente conseguiu ser contemplado no edital estadual, né? Que foi no Pavilhão Pará, onde a gente pôde receber, né? Inclusive o doutor Amoras estava lá conosco, doutor Paulo Bronze, Dr. Lorival Marsola e Dr. Vanderlei Amoras também. A gente também falou sobre a questão das mudanças climáticas e a questão de como isso afeta tanto a população quanto os profissionais de saúde. E para mim, assim, foi muito importante, porque foi uma vitória da minha gestão. Eu ainda era diretor-geral, né, nessa época, e a gente ficou muito feliz, a gente realmente não acreditou, porque para nós, enquanto acadêmicos, esses espaços, eles não são revelados, eles não são abertos, porque a gente ainda teoricamente não é formado, né? Na verdade, não somos formados, então não era para estar nesse espaço, né? Era para a gente estar ali apenas como espectadores, e a gente conseguiu construir esse espaço. Então, para mim, assim, um marco para minha
meu currículo acadêmico, mas para o meu currículo como sindicalista, né, também, e fazer tudo isso para mim foi enriquecedor, e os frutos que a gente colheu disso foram incríveis, assim, a gente até acha que não pode, quando a gente vê o resultado ali pronto, a gente vê, pô, a gente era capaz de fazer, e foi para mim realmente incrível. Tá certo, Hugo. Parabéns pela iniciativa. Eu tenho 3 perguntinhas para a gente finalizar. Certo. Hugo, como você avalia sua gestão? Que legado você gostaria de ter deixado para os próximos diretores? E o que você espera da nova diretoria, que agora é exercida pela atual Sara Câmara? Eu acho que a minha gestão foi de consolidação de tudo aquilo que a gente fez. A gente, a partir, como eu sempre falo, né, a partir de 2023, foi quando eu estive pela primeira vez no sindicato, as coisas ainda tinham que ser, não tinha assim um direcionamento, não tínhamos tínhamos um regulamento, mas ele não tinha ali tudo que a gente vivenciava no dia a dia, né? E a gente foi crescendo, foi expandindo a nossa atuação, a gente ganhou novos contornos, inclusive nacional, né? E em 2025 a gente conseguiu consolidar isso. A gente fez o nosso regulamento, a gente consolidou o curso de trabalho médico, o NA em Ação, que é um dos nossos principais trabalhos, e essa parte política também. Foi muito importante a gente construir espaços de discussão política, porque enquanto acadêmico eu consegui saber que o médico não tem mais, por exemplo, contrato de trabalho fixo, CLT. É um médico que precisa abrir uma empresa para trabalhar. É um médico que recebe um calote de 3 meses. É um médico que não tem garantia de ter segurança no seu trabalho. Enquanto acadêmico de medicina, ali na minha faculdade, estou preocupado em apenas aprender a parte técnica, né? E o sindicato propõe isso para a gente, nos engrandecer em relação a isso. E assim, eu desejo muito sucesso para Sara. Ela foi a minha vice-diretora. E sempre falar dela, eu acho que ela traz consigo essa questão da representatividade acadêmica, acadêmica não, desculpa, a representatividade da mulher, porque a gente sabe que a mulher em espaços de posição de direção, muitas vezes ela é questionada, né? Ela é taxada como incapaz, e eu acredito que a Sara vai fazer muito isso, muito bem, né? Ela teve aí um treinamento muito grande ao nosso lado e com certeza vai fazer um excelente trabalho junto com os nossos diretores, tanto os que chegaram quanto os antigos. Perfeito, Hugo. Agora, para a gente finalizar, que recado você gostaria de deixar para os novos associados e para aqueles que ainda virão? Certo. A gente sempre fala que o Sindicato dos Médicos do Pará, ele tem muito a contribuir com vocês, não só pela história, né, de 50 anos, mas o que fez em relação ao que passou é muito importante. Mas a partir de agora, construir o que tem para ser construído a partir de 2026, a gente está vendo aí a questão da prova a prova que tem que ser feita para ser médico agora, né, que é a prova de proficiência que o CFM votou, né, colocou para ser votada no Senado. Então é muito importante que agora tudo isso mostra uma nova realidade para o acadêmico de medicina. Ele não precisa mais só estudar e no final dos 6 anos ele vai ter o CRM, ele precisa fazer provas, ele precisa mostrar trabalho. E isso contribui também para que o sindicato se fortaleça no sentido de que esses profissionais vão precisar do seu órgão de defesa, que é o sindicato, né? Ele precisa ser fortalecido, ele precisa ser valorizado, porque desde das reformas trabalhistas, desde da reformulação das leis do trabalho, os sindicatos foram minados para serem extintos, né? E a gente aqui segue como um sindicato que quebra essas barreiras, né? Que se fortalece a cada dia e que mostra que é um sindicato muito necessário para a atuação do médico, né? A gente realmente precisa que esse médico entenda, e que esse futuro médico principalmente entenda, que ele também vende a sua força de trabalho, que ele é classe trabalhadora e que ele precisa se associar ao seu sindicato, precisa fortalecer, porque sem o sindicato ele não vai conseguir preservar esses poucos direitos que ele ainda tem, né? E a gente precisa realmente conseguir outros e batalhar, e fazer essa batalha realmente ser mais duradoura e ser vencedora, né? E para os nossos acadêmicos de medicina, se associem, vem construir com a gente a juventude sindicalista e vem fortalecer o teu sindicato, teu núcleo acadêmico, que realmente é a tua entidade que vai te proteger aí durante esses 40, 50 anos de exercício profissional.
Você viu que agora ela deixou eu falar um pouquinho, né? Ela fez todas as perguntas do podcast Deixou, né, hoje doutor? e eu não poderia deixar de agradecer porque ela certamente é muito melhor que eu. Não. E eu queria só te dizer assim, Hugo, que a sua fala ela é bem consistente e eu tive a oportunidade nesse um ano de acompanhar todo o teu trabalho. Você está de parabéns, como a equipe. Obrigado. Nós não trabalhamos sozinhos, Sim, né? sim. Todo o grupo que está com você. A pergunta, para finalizar, é bem curiosa. Eu falo muito de gestão de coisas, né? Gestão de tempo. Uhum. Para os colegas que vão assumir, o curso de medicina não é melhor que nenhum outro curso, mas sabemos que ele exige uma dedicação plena. Não temos condições de trabalhar e fazer medicina simultaneamente. A gente sempre precisa, nesse período da graduação, da ajuda das nossas famílias. E eu fico imaginando como fazer tudo o que você conseguiu e, ao mesmo tempo, seguir na faculdade. O que é que você diz para os colegas que estão assumindo? Não deixem de estudar, por favor, é o primeiro mandamento, né? Isso. Mas como fazer a gestão desse tempo para que você seja produtivo e não deixe a faculdade a desejar? Eu acredito muito, assim, nesses anos de experiência que o trabalho em equipe é a chave fundamental. Você delegar tarefas, né? A gente aprende que muitas vezes a gente é centralista. Eu tenho muito esse perfil de centralismo, de não esperar muitas vezes o colega responder e já ir tomando as decisões à frente. E reconheço que isso em algum momento foi prejudicial, realmente não me deixou fazer as coisas como elas deveriam ser feitas. Então isso foi um grande aprendizado para mim nesse ano de gestão. E acredito que a gestão que assumiu agora já entendeu isso. Com o nosso novo regulamento também, a gente colocou lá como é que as coisas devem ser feitas e elas devem ser mantidas. Cada um tem que assumir o seu papel e cada um tem que fazer o que tem que ser dito, sem muitas vezes sem o diretor-geral falar, olha, você tem que fazer isso. Não, as pessoas que se mantêm nos cargos já sabem o que tem que fazer e isso melhora muito a vida de quem está na coordenação, porque a gente não tem um papel específico, mas a gente coordena toda a equipe. E a coordenação, a diretoria geral que está lá agora, com certeza é muito competente, consegue agora, com essa nossa experiência de 2 anos para cá, consegue manter isso. Então, o trabalho em equipe é fundamental. Então, você sabe que a hora que tem que estudar, a hora que tem que responder a mensagem do Sindmep, a hora que tem que responder a mensagem do pai, da mãe, né? A hora que tem que estudar. Então, isso é muito importante. O trabalho em equipe é fundamental para que a gente consiga avançar. Tá certo. Hugo, quero te agradecer, obrigada pela tua presença. Eu já aguardo a atual diretora do Núcleo Acadêmico do Sindicato dos Médicos, a Sara Câmara, para vir aqui bater um papo conosco. Quero dizer para vocês que eu sou assessora de imprensa do Sindmep e eu acompanho de perto o trabalho desenvolvido pelos estudantes acadêmicos, né? É um trabalho, inclusive, belíssimo, muito comprometido, são proativos, tomam engajados. Verdade, eu tenho muito orgulho, né, de acompanhar, enfim, de ver o crescimento deles. E é isso. Muito obrigada, Hugo, pela sua presença. Eu tenho certeza que a gestão 2026 vai ser um sucesso, como foi a de 2025. Quero agradecer a participação do meu parceiro Eduardo Amoras, que com as suas analogias enriquecem muito o nosso bate-papo. Obrigada, doutor. Eu que agradeço, mas eu quero agradecer principalmente a prestação, colaboração, sinergismo que foram marcantes pelo núcleo acadêmico nesse período, né, em que o Hugo esteve à frente da gestão. Tenho certeza que os ensinamentos que ficaram, a Sara saberá aproveitar, né? Espero que saiba aproveitar, a gente vai estar do lado. E você também, né? Eu acho que a responsabilidade, ela segue, ela continua. Cabeças pensantes não devem se desmontar porque acabou o mandato, muito pelo contrário, elas seguem crescendo para construir cada vez mais e melhor. Mas obrigado pela presença e foi muito bom. E agradeço também pela oportunidade da Mayra deixar eu falar um pouquinho. Gente, só para ressaltar, nós somos os pioneiros, né, em implementar o núcleo acadêmico, que inclusive serviu de experiência para outros sindicatos de outros estados, né? Isso é muito importante. Obrigada mais uma vez. Eu espero que você tenha gostado do nosso bate-papo. Fique conosco e eu te espero no nosso próximo programa. Muito obrigada. Grande abraço.
Olá, esse é o Expresso Sindimepa, um podcast do Sindicato dos Médicos do Pará, sobre atualidades e informações. Siga nosso perfil na sua plataforma preferida e acompanhe todos os episódios.